Olá, olá, Campus Party! Que delícia! Mais uma edição, dessa vez aqui no Nordeste. Não conheci a cidade, estou muito feliz de estar aqui. E quero começar agradecendo a oportunidade para Campus Party. Para que esses eventos continuem sempre acontecendo, é essencial que vocês façam parte dessa história. Então compartilhem muito nas redes sociais, marquem muito a Campus Party, para que esse evento continue acontecendo, para que a gente continue fomentando o universo da tecnologia aqui no Nordeste. E hoje, o meu papo ele é sobre jornada acadêmica dentro da tecnologia. Desde que eu comecei a criar conteúdo, eu falo muito sobre... Eu sou mestre em engenharia de computação e as pessoas perguntam: Gi, precisa de mestrado para ser programadora? Precisa de graduação para entrar no mercado da programação? Como que tu fez? Como é que funciona? E eu digo sim, é possível entrar no mercado da programação através do ensino superior. Essa é uma das possibilidades de caminho para se graduar dentro da área, para se profissionalizar. E, sobretudo, hoje a tal que é para quem quer percorrer essa jornada de forma 100% gratuita, que foi o meu caso. E aí tu deve estar se perguntando: Gi, 100% gratuito? Sim, eu aprendi tudo relacionado à tecnologia de forma 100% gratuita, mas eu preciso te contar o porquê. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. E é interior mesmo, uma cidade super pequena, inclusive muito tradicionalista, né? Aqui tem uma foto minha super feliz de estar vestida de prenda, né? Adorava o tradicionalismo da região, alegríssima estar prendada. E um pouco da minha história, né? Eu nasci em uma família de interior e também carente socioeconomicamente. O meu primeiro computador, eu só tive acesso ao primeiro computador porque o meu pai trabalhava como eletricista e ele foi juntando peças de computadores que levavam para ele arrumar, foi juntando, e um dia muito bem de que uma época só faltava o monitor. E um dia levaram o monitor para descarte e aí a gente botou o monitor e eu consegui, então, ter o meu primeiro computador em casa. E ali estou eu, mexendo no Orkut, eu não sei se é da época de vocês, o Orkut, estou ali atualizando o meu blog. E é também nessa época que eu começo a me conectar com programação. Lá por 2006, que eu acho que é essa foto, a gente tinha na internet o tal do Blogspot. E o tal do Blogspot a gente podia subir páginas com HTML, CSS, eu não me lembro de mexer com CSS, não vou mentir para vocês. E ali foi os meus primeiros contatos com programação. Eu sei, HTML não é uma linguagem de programação, mas ali eu já conseguia construir alguns códigos e ver aqueles códigos sendo transformados em um blog, sendo publicados na internet, virando algo tecnológico. Então, o meu primeiro contato foi essencial para quebrar essa barreira de quem é que pode construir tecnologia. E quando eu digo que eu sou de interior mesmo, criada no meio do mato, em uma cidade onde tecnologia não é uma possibilidade de carreira. Ninguém falava sobre tecnologia, não existiam cursos de tecnologia, ninguém trabalhava com tecnologia. A única coisa que a gente sabia é que existia um computador, tu podia fazer um curso de datilografia ou de pacote Office e se inserir no mercado. Então, eu nunca tive uma referência de pessoa que trabalhasse com programação. Eu nem sabia que a cidade de Cachoeira do Sul, obrigada por perguntar, é uma cidade lá, e aí a zona rural da cidade rural, eu ainda morava. E eu sempre gostei muito de estudar e sempre fui uma pessoa interdisciplinar, inclusive isso que me leva para o caminho da Universidade em Tecnologia. Eu estava buscando um curso que me permitisse ir além da matemática, ou além de me especializar em letras, além de me especializar em humanas, mas que eu pudesse transitar em todas as áreas. E a tecnologia tem muito esse caráter universal. A gente pode trabalhar com tecnologia e biologia, trabalhar com qualquer coisa e tecnologia. Então, é um curso muito universal. E aqui eu botei a foto da minha bicicleta, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus na época, e eu ia de bike todos os dias para a escola, então essa bicicleta me acompanhou todo o ensino médio, e essa é um pouquinho da minha história. E é aqui, nessa foto de adolescente aqui, editadíssima no computador, que eu começo a falar sobre, a pensar na carreira em tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, no ensino médio, ali por 16 anos, a gente já pode trabalhar. E a minha família chegou: e aí, Gi, bora trabalhar? Tá na hora, né? Só que é muito comum
no interior, a gente tem uma grande evasão da galera no ensino médio. Só que eu entrei muito cedo no ensino médio. Com 16 anos, que é a idade de trabalhar, eu já estava no 3º ano. E eu já tinha quase nada de colegas, porque todo mundo já estava com 18 anos no ensino médio. E eu via todo mundo indo para o mercado de trabalho, largando os estudos e tendo um sucesso financeiro. Então, poxa, a galera estava ali. Chegava no 1º ano do ensino médio, largava a escola e ia trabalhar no supermercado, como comerciante, fazer o próprio empreendimento. E eu pensava, poxa, será que eu não estou escolhendo errado a minha carreira? Será que ficar insistindo em estudar? Será que vai virar? Todo mundo aí já comprando seu primeiro carro, meio que ajeitando financeiramente a situação da família. E eu ali, passando perrengue, insistindo em ir de bike todos os dias para a escola, e estudando. E isso começou a pesar. Então, quando eu fiz, de fato, 16 anos, a minha família disse, e aí, tem que trabalhar, né? Tem que ajudar nas contas da casa. E aí comecei a pensar. Então eu comecei a pensar sobre como que eu ia fazer de fato, né? Eu vou continuar estudando. Fui lá e troquei ideia com o meu professor da escola, que era um professor mais jovem, e que eu lembro que ele me dava muitas dicas de carreira, ele se conectava de fato com a gente na escola. E eu lembro, professor, estou pensando em largar a escola, começar a trabalhar, me ofereceram uma vaga ali no supermercado, e eu sou desenrolada, eu acho que eu consigo ser uma caixa e começar já a juntar um dinheiro. E aí ele falou, não, Gi, eu acho que tu tem muito potencial pela frente. Insiste nos estudos. Estudar quando se é pobre é um ato revolucionário. Confia que lá na frente tu vai olhar e vai ter feito a diferença tu ter concluído o ensino médio e tu ter insistido em entrar numa graduação. E aquilo me pegou, porque eu confiava muito naquele professor. Então, o que ele me dizia, o que ele me dava de dica de carreira, era muito importante. Então, eu pensei, bom, eu não tenho dinheiro para entrar na universidade, mas eu vou dar um jeitinho de continuar estudando e começar a trabalhar. Então, eu consegui um emprego, de certa forma, de período parcial, como jovem aprendiz. Então, eu estava com dinheiro ali de jovem aprendiz, trabalhava de manhã, estudava de tarde, e aí eu tinha aquela noite livre para começar a pensar em como que eu ia traçar um plano para entrar no ensino superior. Então, a meta era fazer um curso de ensino superior e dar continuidade para os meus estudos. E agora, como que eu ia fazer isso? Eu tenho que pesquisar todas as formas de entrar de forma gratuita, porque impossível, quando eu olhava para os preços das mensalidades, era praticamente o valor do salário da minha família inteira, então era impossível eu custear uma mensalidade no ensino particular, e eu comecei a explorar. Eu descobri que existia o tal do Enem, o ProUni, a Federal, Bolsa de Estudos Integral, SISU e também Universidade Estadual. Então, nós temos várias oportunidades para explorar e tentar, de alguma forma, entrar de forma gratuita no ensino superior. Só que, quando eu comuniquei, família, vou estudar, vou fazer uma graduação, a primeira coisa que eu ouvi foi, custa caro entrar numa faculdade de graça. Esquece, mesmo que tu consiga tudo de graça, ainda tu vai ter que ou te dedicar em período integral e tu não vai ter como trabalhar para te sustentar, ou tu vai ter que custear teu transporte, ou tu vai se sobrecarregar. É caro entrar numa universidade de graça. E aí, outra coisa muito forte foi que a minha família também tentou fazer universidade gratuita e foi aniquilada no Enem. Então, tem mais essa camada para que a gente consiga... Ops! Aqui, eu me posiciono mais para cá. Obrigada. Quando a gente também tenta disputar universidades públicas, a gente sai em desvantagem quando o ensino público não é tão bom quanto o ensino particular, porque a gente vai competir com o ensino particular, né? E aí eu lembro que a minha família disse, poxa, o Enem é muito difícil. Na escola a gente não vê 10% do que cai na prova do Enem. E ali eu comecei a me desmotivar, comecei a ficar pensativa. Só que a minha geração tinha uma coisa que a geração anterior da minha família não tinha, o Google e acesso à internet. Eu disse, eu vou baixar o edital do Enem e eu vou estudar pelo Google. Eu tenho a internet nas minhas mãos, eu vou me capacitar, eu vou conseguir. E eu disse, não, família, relaxa, eu vou conseguir.
E agora a pergunta passa a ser não como eu vou conseguir entrar na graduação, mas como que eu vou me qualificar para os programas que me fazem estudar de forma gratuita, que me dão a oportunidade. E aí eu parei para analisar, e o ponto de partida para qualquer pessoa que quer cursar o ensino superior de forma gratuita é entrando no Enem. Então, se você quer fazer um curso superior gratuito, Enem, já fica ligado, quando abrir as inscrições, a gente precisa se inscrever, porque essa é a nossa primeira step. E ciente de que o ensino público ele não oferecia a mesma preparação para o ensino privado e que eu estaria competindo com a galera do ensino privado, eu comecei a estudar pra caramba desde cedo. E aí, analisando o mercado, pesquisando coisas no Google, e caçando oportunidades, e caçando cursos no YouTube, e caçando formas de estudar e me preparar para o Enem, eu descobri que tinha um grupo de professores que estava oferecendo um pré-vestibular gratuito para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Nossa, esse pré-vestibular foi a coisa mais incrível da minha vida. Esses professores, eles já davam aula no ensino privado e eles tinham aberto esses projetos sociais para dar oportunidade de capacitação para a gente ficar competitivo no Enem. Aquele pré-vestibular caiu como uma luva para mim. Foi incrível. Eu vi disciplinas do ensino médio que eu nunca tinha tido na rede pública. Por exemplo, por muitos anos eu não tive aula de geografia, porque a gente não tinha professor concursado. Como é que eu ia estar competitiva com alguém que estava vindo com aulas de geografia, com demonstração, com experiência prática no ensino privado? Nossa, nesse pré-vestibular eu aprendi tudo que me faltava. E hoje, vários municípios já têm esse pré-vestibular gratuito para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Então, se você está ali e não sabe como se preparar para o Enem, dá uma pesquisada, porque existem essas ferramentas para que a gente ingresse e se prepare. Então, não estava fazendo ensino médio pela manhã, estava trabalhando de tarde e de noite eu fazia o curso pré-vestibular. Bem, fiquei sem microfone. Voltou. Mas, legal, agora eu tinha o pré-vestibular, mas eu ainda tinha os custos de fazer o Enem. Uma coisa que eu não sabia quando eu estava me preparando para o Enem é que tinha que pagar a inscrição e que existe uma abertura que antecede as inscrições do Enem, onde tu pede a isenção da taxa de inscrição. Então, mais uma iniciativa muito importante. Poxa, era R$ 65,00 na época, mas R$ 65,00 para mim era muito dinheiro, eu não tinha. Eu lembro que eu tive que fazer uma vaquinha para descolar esse dinheiro e me inscrever no Enem, porque eu tinha perdido o prazo, mas deu tudo certo. Então, para quem está aí de olho no Enem, fique de olho. De maio a junho, abre as inscrições para o Enem e aí, nessa época, tu também consegue solicitar isenção da taxa de inscrição. Fundamental, né, para a gente conseguir fazer o Enem e sem pagar nada. Então, deu tudo certo, fui para a prova do Enem, estudei aquele um ano inteiro, fiz meu pré-vestibular e tirei 870 pontos. Uhul! Isso era uma nota muito boa na época. Eu lembro que eu podia escolher o curso que eu quisesse, meio que eu passava em todas as notas de corte. E lembro que ficava pendurada ali se eu quisesse fazer medicina, mas a área da saúde nunca foi uma coisa do meu interesse, mas eu consegui os meus 870 pontos. Então, já posso sonhar com a graduação. Carregando a graduação. Mas um problema que a gente encontra quando quer fazer uma graduação é qual faculdade escolher, né? Nossa, tenho nota, agora eu preciso fazer uma escolha. E, bem, existem várias formas de entrar nas universidades. Existem universidades estaduais, federais, mas todas elas a gente entra através do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado para Instituições Públicas. Esse sistema, ele oferece muitas oportunidades muito legais. A primeira é o sistema de cotas sociais e raciais. Então, a gente vai ter uma chancezinha de não competir com a galera do ensino privado e ter um acesso mais facilitado, porque a gente vai ter uma reserva de vagas para estudantes de escola pública, que era o meu caso. Então, ali a gente já tinha um acesso mais facilitado. Também, nas universidades estaduais e federais, que eu estava super de olho, eu estava de olho no acesso
a bolsa de permanência, porque a gente entra na universidade, mas normalmente o ensino público é em horário integral, é manhã e tarde, e como que a gente trabalha para se manter? Aí eu lembro que esse era uma questão para mim, eu não ia ter como só ficar estudando para sempre. Então eu estava de olho nas estaduais e federais por causa da bolsa de permanência. Ela é destinada para estudantes de baixa renda, desde que eles passem um curso de graduação presencial e com uma carga horária maior que 5 horas ou até 5 horas. Então, aí a gente já teria a oportunidade, eu já teria a oportunidade de ter uma bolsa de apoio. Outra coisa muito legal é o auxílio alimentação, eu usei esse auxílio, que eles nos ajudam com auxílio para comprar comida, ou a gente tem acesso ao restaurante universitário, então, alimentação gratuita. Também temos auxílio moradia. Na universidade que eu fiz, a gente tinha o CEL, que era um prédio universitário onde todos os bolsistas moravam, e também a gente tem programas de inclusão digital, onde eles distribuem ou te dão acesso a um laboratório de informática super legal, para te não ficar para trás, porque estudar tecnologia, sim, é algo que precisa de dinheiro para comprar um notebook, para ter um computador, para ter acesso à internet. Então, para ajudar na inclusão de quem quer se formar, não só em tecnologia, mas em outros cursos, também tem os programas de inclusão digital. E tudo isso era oferecido pelas universidades públicas. E eu consegui passar na federal e na estadual, mas não rolou. Mas por que não rolou? Na universidade estadual, só existiam cursos de agronomia e voltados para a economia da plantação, era agronomia, zootecnia, eram vários cursos assim que eu não queria fazer na minha cidade. E a federal, ela ficava a muitas horas da minha cidade natal. Então, eu teria que ser maior de idade, porque a minha família não autorizou a minha independência, né? Eu ainda tinha 16 anos nessa fase. E, além de tudo, eu teria o custo de mudança. Eu não conseguia nem arcar com o custo de ir fazer a matrícula, pagar a passagem para viajar, porque era mó longe da minha cidade. Então, não rolou para mim, mas já deixem no radar que depois de fazer o Enem, se você quer entrar numa federal ou numa estadual, você tem que se preparar para o SISU. Tu vai te inscrever no SISU, num período ali XY, que vai abrir durante o ano, abre 2 vezes no ano, e tu vai passar por uma seleção. Ela é totalmente baseada nas notas que tu tira no Enem e, às vezes, tem um peso maior para cada área de ciências. Por exemplo, ciências exatas para o curso de tecnologia vai valer mais. Então, se tu pontuar melhor, acertar mais questões, tu vai ter uma nota melhor para entrar na nota de corte. E aí existe uma tal de nota de corte. Essa nota de corte ela vai atualizando diariamente. Então, no momento que tu se inscrever para o SISU, fica de olho na nota de corte, porque se tu cair fora da nota de corte, tu pode trocar o teu curso para outra universidade, para outro curso, e assim tu vai jogando com a tua nota do Enem até tu conseguir uma entrada, um ingresso em uma universidade. E aí tu captura os resultados, mesmo assim, se tu não for chamado no resultado, tu pode ficar de olho na lista de espera. Vários amigos meus já perderam a oportunidade de entrar porque não ficaram conferindo a lista de espera. Muita gente desiste, não vai fazer a matrícula mesmo sendo aprovado, e aí cai na lista de espera. E a lista de espera é ali, começando o primeiro mês de aula, eles ainda estão chamando alunos. Então, se tu ficou inscrito na lista de espera, não deixa de conferir que até um mês depois do início das aulas, tu ainda consegue entrar. Mas, legal, ainda estou ali estudando as possibilidades de ensino gratuito, qual faculdade escolher? Me caiu a oportunidade. Dentro de todas aquelas, eu ainda eliminei estadual, a federal, mas eu tenho a Bolsa Integral de Estudos. E a Bolsa Integral de Estudos, ela acontece dentro das universidades privadas. E tu pode conseguir através de mérito acadêmico, que eles vão olhar para a escola pública. Quem teve nota boa no Enem, quem sempre foi um aluno exemplar na escola pública, trazer esse aluno para dentro da instituição particular para também agregar valor, né? Quem é que não quer ter um bom aluno subindo a nota do curso e subindo o padrão do curso? Também tem programas de inclusão. Várias universidades têm bolsas particulares que são pagas por pessoas que têm dinheiro e que querem apoiar a comunidade. Então, tu pode ser bolsista por alguém que está ali oferecendo uma bolsa.
pode ficar de olho, e tu descobre tudo isso ligando para a universidade e ficando atento aos editais que são publicados no site. Normalmente isso é publicado no site institucional da universidade. Foi lá que eu encontrei algumas oportunidades de programas de inclusão. E também tem as bolsas de responsabilidade social, que são bolsas oferecidas pela universidade mesmo, para fins fiscais, de isenção de impostos. Existem várias burocracias. Então, fique de olho também nas privadas, porque às vezes a gente consegue entrar de forma gratuita no ensino privado. Mas tudo isso é muito subjetivo, a entrada. A gente passa por entrevistas de fit cultural. E aí, por isso que eu botei essa imagem. Essa era a minha aparência quando eu era adolescente, totalmente rebelde por uma cidade de interior, né? Lembrando que a gente estava falando do interior mesmo e que isso era muita rebeldia. Eu era vista como uma contracultura andando na rua. Então, me apliquei para algumas universidades religiosas, né, católicas, e não tive fit cultural, acabei sendo eliminada dos processos seletivos, então não rolou a Bolsa Integral de Estudos. Aí, me restou mais um programa, o ProUni. O ProUni ele é um dos principais programas de bolsas integrais para estudantes de baixa renda. Ele também tem bolsas parciais e para se qualificar para o ProUni, só precisa ter feito o Enem, ter tirado pelo menos 450 pontos, não ter zerado a redação, comprovar que a tua renda familiar é de até 1,5 salário por pessoa. E para as bolsas integrais, até 3 salários mínimos e até 3 salários mínimos, se tu quiser, por pessoa, se tu quiser a bolsa parcial. Então, tu tem a oportunidade de 50% ou 100%. Eu mirei na de 100%, me encaixava nesses requisitos. Eu cursei o ensino médio em escola pública e também, para quem foi bolsista na particular, consegue, mas tem que ter muito cuidado. Quando se forma, por favor, pega o comprovante de que tu era bolsista na particular. Tive amigos, de novo, que não conseguiram provar que eram bolsistas na particular e depois não conseguiram aproveitar o ProUni para entrar na universidade privada, com bolsa integral. E as inscrições, elas também acontecem em períodos específicos, é o mesmo esquema do SISU, tem nota de corte, tem que ficar atento na lista de espera, vai até 5ª chamada, se bobear, então fique muito atento. E aí, o meu sonho estava cada vez mais próximo. Eu passei no ProUni, consegui a minha bolsa de estudos e entrei como bolsista integral. E agora eu estava realizando um sonho, né? O sonho de estudar na graduação. Eu lembro que todo mundo desmerecia. Por que tu vai fazer graduação? Não serve para nada. Tu vai entrar numa particular que nem faz sentido, qualquer um entra. Eu lembro que eu ouvia várias coisas que tentavam desmotivar o meu sonho, mas eu sempre me mantive firme e forte ali, porque eu estava correndo atrás do que eu queria. E agora, faltavam 5 anos, então, para eu ter uma profissão. Estava ali, me matriculei em sistemas de informação. Mas uma dúvida que aparece muito é: Gi, como que tu escolheu o teu curso de graduação? Quais cursos eu posso fazer para me tornar programadora? Bem, eu tive a sorte de só ter um mesmo, só tinha um curso de tecnologia e ele estava sendo recém-lançado na universidade, então eu não tive que ficar pensando entre quais que eu ia fazer. Eu fiz sistemas de informação, foi o que eu consegui bolsa, e a gente tem várias opções de cursos de tecnologia. Então a gente tem engenharia de computação, que é um curso mais voltado para quem curte automação, robótica, essas coisas mais voltadas para a engenharia. Tu vai ter bastante cálculo. Então, eu fiz mestrado em engenharia, a gente teve muita robótica, muita programação em C, muita programação em assembly, baixo nível mesmo, entendimento de autômatos, construção de hardware. Então, engenharia de computação é para quem quer essa programação mais a baixo nível, tem muito mercado, principalmente o mercado da automação. Tu vai aprender programação que vai ser aplicado para o mercado de trabalho, mas se tu quer algo bem voltado para hardware, eu te indico engenharia de computação. Agora, se tu quer algo como eu, que estava perdida, que nem sabia o que era tecnologia, quais eram as possibilidades de carreira, sistemas de informação é uma ótima opção, porque em sistemas de informação a gente vai ver um pouquinho de cada área da tecnologia. Eu tive desde hardware, uma disciplina, nada aprofundado, tive algoritmos,
análise e desenvolvimento de sistemas, tive engenharia de software, então eu passei por qualidade, desenvolvimento em várias linguagens de programação, tive Java, tive C#, que é a minha atual stack, tive desenvolvimento web, tive desenvolvimento baixo nível para robótica. Por que sistemas de informação é tão generalista? Porque a ideia é te formar para gerenciar empresas de tecnologia. Então, isso aqui também foi fundamental para a minha cabecinha empreendedora, porque eu estava sempre tendo ótimas ideias e eu precisava saber tirá-las do papel. Então, sistemas de informação tinha uma disciplina sobre administração de empresa, abertura de CNPJ, empreendimento, prospecção de cliente. Eu compartilhava várias disciplinas com o curso no prédio de administração, compartilhei várias disciplinas com a galera da contabilidade. Então, sistemas de informação te dão uma visão geral para empreender e tocar uma empresa de sistemas de informação. Agora, a ciência da computação, ela já vai para aquele lado da ciência mesmo, complexidade algorítmica, a pesquisa por trás da tecnologia. Então, também é um curso para quem já sabe que quer atuar tecnicamente com tecnologia e programação. ADS, para mim é um curso novo, mas na última vez que eu estava falando sobre cursos de tecnologia, alguém me falou que o ADS já existe desde os anos 2000 ali, que é um curso antigo. Mas para mim ele ficou popular agora e ele é um curso com uma grade totalmente voltada para a programação. Eu achei surpreendente, tenho analisado as grades de ADS e eles trazem todo o fluxo de desenvolvimento de um software, né? O nome do curso é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, ele é bem voltado para a construção de sistemas comerciais, que é o que mais me chama a atenção. Então, se tu quer ser programador e tu tiver a opção do ADS, é um ótimo caminho se tu quer trabalhar com um produto. E Tecnologia da Informação, que é um curso bem antigo, que ele é bem voltado para suporte, né? Tu vai ter bastante configuração de hardware, servidores. Eu fiz uma disciplina de configuração de redes, que era junto com o curso de Tecnologia da Informação, e era muito legal porque a gente configurou a baixo nível, MikroTik, aprendi muito sobre rede, a gente desenhava arquiteturas de rede, era bem legal, assim, mas bem mais voltado para hardware também. Eu fiquei pensando, por que eu botei esse X? Tudo que eu disse pode não ser uma verdade absoluta. Vocês precisam olhar a grade de cada um desses cursos. Eu passei a minha perspectiva e a minha visão geral sobre cada título, mas isso é totalmente manipulável por cada instituição que está oferecendo o curso. Ali, o MEC bota um título e te obriga a ter algumas disciplinas na grade, mas sempre que tu vai escolher um curso, eu te oriento a ler quais disciplinas, qual é a ementa, o que esse curso aborda, qual é a ênfase. Não confia na blogueira que está te dizendo, faça sistemas de informação, porque tu vai aprender programação. Não, tem que ver se lá no curso de sistemas de informação vai ter linguagens de programação, algoritmos. Então, sempre tem o senso crítico de dar uma olhadinha, ver se alinha com seus objetivos de carreira, formam uma opinião sobre o curso antes de sair seguindo qualquer dica da internet. E apesar dos nomes dos cursos nos trazerem uma boa noção do que cada curso aborda e o que a gente pode esperar, faz a tua análise e, inclusive, eu criei uma edição artigo só explicando como que tu pode fazer isso. Eu tenho uma newsletter, que é a Deploy na Sexta, e lá eu posto dicas sobre carreira em tecnologia. E aqui eu deixei já a edição completinha, com um resuminho sobre cada curso, o que esperar de cada curso e também como que tu pode fazer a avaliação, né? O que tu precisa olhar na hora de escolher um curso, selecionar e tudo mais. Então, não esquece de ter o senso crítico de olhar a grade. Não é porque eu estou dizendo que eu fiz sistemas de informação e aprendi tudo isso, que tu vai ter isso em qualquer universidade. Bem, entrei em sistemas de informação e agora eu começo a defender o porquê que graduação em tecnologia é tão bom. As pessoas dizem, não precisa de graduação para ser um profissional de TI, para trabalhar com programador. Mas a graduação me abriu portas para o mercado. Júlia não sabia nada sobre tecnologia. Os primeiros passos que eu dei foi através da graduação. Então, eu aprendi a programar, eu tive acesso a projetos de extensão, o poder dos projetos de extensão
dentro da universidade é tirar o nosso conhecimento teórico da sala de aula e colocar na prática, e isso já nos dá um portfólio. Então, eu entendo que a inserção no mercado ela é mais rápida através de um curso de programação objetivo, mas a graduação ela nos dá uma visão holística. Holística quer dizer o todo da tecnologia. Então, tu vai ter várias disciplinas teóricas, tu vai ter a oportunidade de trabalhar em equipe, fazendo trabalho em grupo, colocando esses projetos, essas teorias em prática através dos projetos de extensão. E aqui vale um destaque. Projetos de extensão, às vezes, são remunerados com bolsas. Então, fique atento aos projetos de extensão da tua universidade, porque, às vezes, a instituição tem o apoio de alguém do setor privado ali. Eu queria que os alunos pesquisassem se esse algoritmo aqui é o melhor para percorrer determinada estrutura de dados. E aí ele vai lá e dá uma bolsa para te pesquisar e fazer um projeto de extensão. Então, existe toda essa oportunidade de criar um currículo, de pesquisar, colocar os conhecimentos em prática e ainda ganhar um dinheirinho ali para dar um suporte nos teus estudos. Então, eu também aprendi programação, e eu aprendi programação do zero, através do Portugal, que muita gente vai dizer, porque faculdade começa mastigando desde o zero. Se tu já sabe programar, tu pode botar um certificado de proficiência, e aí tu não precisa cursar as disciplinas introdutórias e básicas. Se tu diz, já tenho um portfólio, já trabalhei com programação, pula, tu pode dizer, sou proficiente em Portugal, pula essa disciplina, então tu não precisa cursar ela. Mas não vamos tirar ela da grade da graduação, não vamos obrigar as pessoas a entrar sabendo programar, né? Porque é uma crítica muito grande. Porque as pessoas entram e eu tenho que ver desde o zero. Tem que ver desde o zero, a graduação é para começar desde o zero e te transformar em um profissional da área. Então, eu aprendi programação com Portugal, aí depois tive algoritmos com C, depois tive programação comercial com Java, e fui construindo o meu conhecimento e montando meu portfólio. Não é porque o professor não cobra um portfólio em sala de aula que a gente vai ficar tirado, só vou fazer o que o professor manda. Na graduação, eu pegava todas as disciplinas que eu estava fazendo durante o semestre e tentava conectar elas e transformar em um projeto de extensão, ou tentava publicar um artigo, ou tentava criar um projeto prático e tentava colocar no portfólio. Eu não ficava esperando o professor transformar a teoria em um trabalho. Eu já ia lá, já olhava. Professor, será que eu consigo construir tal e tal coisa? Eu estou com esse problema, queria resolver. Dá para usar essa tecnologia que tu está apresentando aí? Ele dizia sim ou não, e a gente desenvolvia ou não. Eu aproveitava o meu professor de sala de aula para me mentorar nos meus projetos de portfólio. Então, é um conjunto, tu tem que saber aproveitar. Tu pode ser o aluno nota 7, ou tu pode ser o aluno que explora, extrai todo o conhecimento do professor e constrói um portfólio e já sai preparado para o mercado de trabalho. Então, eu descobri o mundo da programação, fiz muito networking e fiz muita pesquisa. Aquela pastinha está separada porque tu pode não ser um pesquisador, se tu não quiser, mas eu gosto da skill pesquisa e eu acho que ela agrega muito para a gente como profissional no mercado de trabalho. E por que eu acho que agrega muito? Tu ter um profissional pesquisador dentro de um squad, dentro do teu time, é muito importante porque antes de só sair atacando um problema com a resposta que ele já tem da literatura, ele vai testar hipóteses. Ele vai olhar, ele vai analisar o desenvolvimento de software que ele fez, ele vai ter uma metodologia para resolver aquele problema, ele vai analisar os resultados, ele vai pensar criticamente em cima da solução daquele problema, e isso é muito importante para uma empresa. Isso gera muito dinheiro, porque se tu só chega e aplica um algoritmo para resolver determinado problema, sem considerar o todo, sem ter uma metodologia para resolver, às vezes tu está resolvendo um problema, mas gerando outro. Por exemplo, se tu não pesquisa como resolver, não usa uma metodologia para atacar um problema de otimização algorítmica, vai ali e tu vê, eu posso botar um for dentro de um for e está resolvido, percorri a lista. Mas e se eu usar determinado algoritmo, que é ótimo, que não custa tão caro para a máquina, que o processamento é menor, e eu refatorar essa linha de código e comparar esses dois? Qual é a diferença? Qual que está melhor? Qual que gera mais economia? Então, essa é a visão de um pesquisador. Ele analisa várias hipóteses de solução de um problema. Então, é muito legal tu ter um profissional pesquisador dentro da tua empresa. Então, eu sempre bato nessa tecla. Seja pesquisador, vai além do óbvio. Resolveu com if, está matada a task, está resolvido.
pensa, tá, mas e se eu refatorasse um pouquinho aqui em cima e agregasse um valor para a empresa, não só um valor no desempenho, mas um valor de economia de processamento do hardware. Mas aí eu já estou viajando, né? Já estou indo além e falando também sobre back-end, que é a principal forma da gente agregar valor como profissional. Back-end é gerando economias, e enquanto que o do galera do front-end é mais trocar a cor do botão, brincadeira. Mas é que o back-end tem que suar para mostrar o valor, né? Ninguém vê material, a gente tem que sempre fazer, extrair. Porque, olha aqui, ó, eu economizei 10 milissegundos com essa lógica de programação. E aí a área de negócio fica, 10 milissegundos? 2 dias, Gi? Não, ao longo do tempo isso vai te gerar uma economia gigante na AWS, porque são 10 milissegundos a cada vez que o cliente aperta o botão. Então, ser pesquisador é legal para o back-end, ser pesquisador é legal para a tecnologia. E, mesmo fazendo graduação, eu ainda era aquela profissional que tinha acesso à internet. Eu botei a sintaxe do for, porque eu sempre pesquiso isso, que eu sempre esqueço a sintaxe do for em diferentes stacks, mas eu tinha YouTube, uma coisa que muitas pessoas não tinham, a geração anterior à minha não tinha. E eu não deixei só para a graduação a fonte de aprendizado em tecnologia. Vocês vão ver amanhã o professor Gustavo Guanabara, mas ele foi um grande professor para mim também. Eu usei muitos vídeos dele no YouTube para aprender lógica de programação, para continuar explorando outras linguagens. Inclusive, o meu TCC ele foi em PHP, eu não tinha tido PHP, mas analisando, eu percebi que o PHP era uma stack ideal para resolver o problema, que era um aplicativo web, que eu queria desenvolver em 2010, ninguém estava falando em aplicativo web. Então, eu fui para o YouTube complementar os meus estudos, saber mais sobre tecnologia, não só a universidade como fonte de entrada de conhecimento. Fui além, fui me profissionalizando. E, de novo, 100% gratuita toda a minha formação até o mercado de trabalho. Também foi a graduação que me ofereceu o meu primeiro emprego. Então, aqui é meus primeiros conjuntos de móveis de cozinha, até tirei uma foto. Meu primeiro móvel de casa foi com o meu primeiro emprego na Imediata, que foi a primeira empresa. Entrei como trainee, e como trainee eu já estava ganhando muito mais que os meus amigos que tinham largado a escola lá no início, lá no ensino médio, e que eu olhava, poxa, eles já estão fazendo dinheiro, eu estou aqui parada. E aí, ali no meu primeiro ano de faculdade, já consegui estágio na área, já comecei a ganhar dinheiro com programação, já comecei a vender e já consegui o meu primeiro trabalho como trainee. E ali, desenvolvedora júnior logo na sequência, e já saí inserida no mercado de trabalho. Só que me tornei desenvolvedora júnior, terminei a graduação, estou trabalhando, mas a universidade tinha sido tão mágica, mas tão mágica, tinha me aberto tantas possibilidades, eu precisava de mais, eu queria mais. Eu não podia, me formei, vou ficar fazendo nada agora? Não, quero continuar pesquisando. E os professores sempre, Gi, tu tem cara de professora, vai fazer um mestrado. Gi, vai lá, tu gosta de pesquisar. O mestrado vai te sugar a alma, mas eu acho que tu vai ficar feliz. E eu disse, vou lá. Então, eu comecei a analisar quais eram as possibilidades de dar continuidade. Quero muito mais, mas mais o quê? Aí começa aquela tour de exploração de novo. Pós-graduação, tu joga pós-graduação, tu vai ter 1 milhão de possibilidades de pós-graduação. E aí eu parei, mas o que é uma pós-graduação? Pós-graduação é qualquer curso pós a graduação, é muito óbvio, né? Mas só que a gente tem vários tipos de pós-graduação. Tem MBA, stricto sensu, lato sensu, várias categorias. E aí tu pode escolher uma, e eu escolhi o mestrado, que era mesmo para dar aula. Então, o MBA e essas outras que são de curta duração, que são em torno de 1 ano, 2 anos, elas têm mais uma ênfase profissional. Então, se tu quer seguir se aprofundando profissionalmente, seja numa gestão de empresa, tu vai pegar praticamente uma disciplina da tua graduação e tu vai se aprofundar na pós-graduação. Então, a gente vem num funil. O caminho da universidade, o caminho acadêmico, ele é um funil. A gente começa com a escola, que tem todas as disciplinas, a graduação, que chega numa grande área, a pós-graduação, que vai afunilando para uma outra área, e vai afunilando, e vai afunilando, e vai afunilando. E eu escolhi que eu queria me afunilar em back-end, em lógica de programação. Então, eu olhei para o mestrado, já procurando algum curso bem voltado para back-end. Então, eu fui para engenharia de computação,
com linha de pesquisa em inteligência artificial, que era bem a necessidade que eu tinha, que eu estava percebendo a movimentação do mercado na época. E eu pensei, pô, isso aí, eu acho que é o futuro. Finalmente, eu estou com a conclusão de que é o futuro, porque só agora que estourou a inteligência artificial, eu estava fazendo inteligência artificial lá em 2012, e eu pensei, gastei maior energia, o negócio nem vai virar. Mas virou, finalmente virou, chegou o meu momento. E aí eu escolhi, tem o lato sensu, stricto sensu, e aí tu pode pesquisar sobre tudo isso, um é para dar aula, outro é profissional, vale explorar e analisar todas as possibilidades, e de novo a gente tem as pós-graduações gratuitas nas federais dessa vez. Eu lembro que eu fui olhar um mestrado, numa particular, e eu tomei um susto, porque a entrada da matrícula era 60 mil. Eu olhei, quê? Não, ainda não estou ganhando nada disso, é impossível eu começar a estudar. E aí eu comecei a analisar as pós-graduações no setor público. Deixa eu ver. Bem, eu achei que eu não ia explicar, mas como é que tu faz para pesquisar ali no setor público as possibilidades? Ela normalmente abre final de semestre. Então tem que ficar de olho. Está chegando o final do teu semestre da graduação, e tu está ali indo para o último ano, tu já pode começar a olhar os programas de mestrado. Alguns permitem que tu entre até sem ter se formado ainda. E eu já estava olhando. Então, eu me apliquei para o meu mestrado no meu último semestre de graduação. E aí eu já podia, depois que eu me formasse, mostrava o diploma e eu continuava terminando o curso. Então, vai pesquisando os programas de mestrado, vai vendo as áreas de pesquisa, vê o que tu gosta mais, porque tu vai se aprofundar em um domínio de problema. Então, é muito importante que tu curta muito o que tu vai pesquisar, porque tu vai ler 300 artigos, tu vai ver o estado da arte deste tópico que tu vai explorar e tu vai escrever muito sobre ele. E ali vai ser meio que um projeto da tua vida por 2 anos. Então, como eu queria muito saber sobre inteligência artificial, comecei a procurar linhas de pesquisas já voltadas para a inteligência artificial. Eu já estava no mercado de trabalho, então eu já sabia que eu não gostava de hardware, sabia que eu gostava de programação, então eu já estava com direcionamento, uma maturidade ali para direcionar os meus estudos bem boa. E quando a gente fala de maturidade, no máximo 22 anos, porque eu terminei o mestrado com 25. Então, eu não sei, rolou um surto e eu só saí fazendo tudo que me aparecia pela frente, eu não pensava muito. Aí, eu também comecei a analisar se tinha bolsa, porque eu sou fã das bolsas, gosto muito de uma bolsa. E aí, eu descobri que sim, tem bolsas de mestrado, tem bolsas de doutorado, e essas bolsas são bem mais interessantes. Enquanto que na graduação a bolsa é, em média, R$300, R$400, no mestrado a gente já consegue 2.000, 3.000, 4.000 bolsas privadas bem legais. Então, tem muita instituição privada, empresa privada, injetando dinheiro em pesquisa de mestrado. Então, vários amigos meus da robótica, a galera da robótica se dá muito nesses programas, porque muita galera bota muito dinheiro para pesquisas em hardware, inovação de hardware, inovação em agricultura e tecnologia era muito forte na minha região, porque lá a agricultura é muito forte. Então, os meus amigos que foram para o caminho da agricultura e automação conseguiram bolsas maravilhosas, largaram o emprego e foram só para a universidade. Mas, na época, eu já estava como desenvolvedora júnior ganhando mais que a bolsa do CAPES. Então, eu optei por ficar trabalhando em período integral e fazer mestrado. E essa foi uma escolha muito boa para a minha vida. Digo que eu perdi um pouquinho da saúde mental, mas foi muito bom, porque eu continuei com background técnico, continuei com um pé no mercado de trabalho, continuei vivenciando os problemas de falta de análise, de falta de projeto ser pensado. Sabe, eu não estava só com a teoria do mestrado, que na instituição a gente, no meio da pesquisa, a gente tem o cenário ideal, né? A gente tem tempo de analisar os requisitos de um projeto, ter uma metodologia bem desenvolvida, bem clara, bem organizada, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, não é assim que funciona. Gi, eu preciso que tu desenvolva isso e me entregue em 2 dias, te vira. Então, eu sempre tive esses 2 universos. E isso foi fundamental até para eu me colocar como sênior logo ali adiante. Então, eu consegui... voltando ali. Para te entrar no mestrado, tu tem que manter o teu currículo Lattes atualizado. Esse currículo Lattes é um saco, né? Porque a gente não usa muito ele para outra coisa, a não ser para o universo acadêmico, mas vai criando a tua continha lá, vai alimentando, vai criando projetinhos, escrevendo artigos, tudo que eu fazia de trabalho na faculdade. Tu acha que eu deixava? Gastei maior esforço para fazer esse trabalho.
trabalho em grupo ainda, me estressei pra caramba. Ia lá e transformava em um artigo, escrevia sobre ele, início, meio, fim, metodologia, publicava. Pronto, não vou ter me estressado em vão. Eu publiquei tudo que eu fiz na graduação. Não teve um trabalho... deve ter tido algum trabalho muito simples que eu não publiquei. Mas o resto, tudo na mostra científica da cidade, na mostra das outras universidades. Aqui na Campus Party tem chamada para trabalhos universitários, de iniciação científica. Então, vai publicando e vai botando no Lattes, porque isso me deu portas abertas para o mestrado. Eu entrei reto, eu só mostrei meu currículo Lattes, fui para uma entrevistinha. Deixa eu ver se eu tenho as etapas aqui. Isso. Eu peguei a minha carta de intenção, né, escrevi por que eu queria entrar naquela pesquisa. Tu escreve um textão. Agora a gente tem o ChatGPT, não precisa sair tudo da nossa cabeça. A gente bota uma base lá, ele ajuda. Montei um projeto, né? Eu queria dar continuidade para o meu TCC. Eu desenvolvi um aplicativo que ajudava mulheres a identificar situações de violência doméstica. E aí eu queria botar inteligência artificial nisso para que esse sistema ajudasse mais ainda essas mulheres a identificar essas situações de violência através desse aplicativo. Então, eu escrevi sobre toda a motivação do meu projeto e que eu queria muito continuar pesquisando ele no mestrado. E peguei as cartas de recomendação com os professores e isso foi suficiente para entrar. Se tu quiseres bolsa do CAPES, aí tu vai fazer uma provinha de conhecimentos gerais em tecnologia, que vai ali te perguntar sobre tópicos comuns da graduação. É mais eliminatório, né? Para, se caso tenha mais alunos do que bolsas, tu ter uma classificação ali, um ranking para entrar. Mas tem tudo num edital, tudo que vai cair está escrito no edital, e eu só não me apliquei para essa prova mesmo porque o meu emprego pagava mais. E aí, o processo seletivo do mestrado, tu vai se inscrever, tu vai fazer a prova escrita, tu vai para a entrevista, tu vai fazer uma análise de currículo. Eu deixei vários textões nos slides, porque depois eu libero ele para vocês consultarem, ele está bem completinho, então não precisa copiar, não precisa printar, vai estar tudo lá no meu Instagram depois que eu compartilho ele nos stories. E aqui tem o passo a passo de quais são as etapas para entrar no mestrado. E aí, formei no mestrado. E aí eu saí do mestrado já como desenvolvedora sênior, porque eu me formei na pandemia no mestrado, continuei trabalhando no mercado, então eu tinha uma super carreira, um super peso em graduação e também tinha vários anos de experiência. E aí entrou a pandemia, o quê? A nossa área é muito aquecida, eu só fui assim, ó, foi pleno sênior arquiteta, na sequência, assim. A pandemia foi difícil, mas profissionalmente abriu muitas portas. Nessa época eu já trabalhava de forma remota, então eu já tinha experiência com remoto, que é muito importante tu ser uma pessoa comunicativa, tu ter essas habilidades. Eu mantive e aprimorei essas habilidades durante o mestrado, trabalhando de forma remota. E terminei o mestrado. Aqui as bolsas, terminei no mestrado e tudo que eu aprendi no mestrado, né? Eu aprendi a dar aula, porque o mestrado vai te obrigar a ser uma pessoa didática. Então, eu dei muita aula na universidade, dei aula de algoritmos, aula de HTML, aula em projeto social. Ali eu me esbaldei aprendendo didática, aprendi como ensinar, como aprender. Então, eu aprendi muito sobre processos de aprendizado e isso me ajudou muito a aplicar no meu aprendizado hoje, no meu jeito de estudar. Mergulhei muito em back-end, tudo que sistemas de informação não aprofundou e que tinha ficado meio faltando, que eu ainda ficava um pouco perdida, eu mergulhei e levei isso já aplicando no mercado de trabalho, porque eu estava fazendo mestrado e trabalhando, então, tudo que eu aprendia de otimização algorítmica, complexidade algorítmica, eu chegava no projeto. Ei, tu consegue me dar uns 2 dias a mais para eu refatorar esse módulo e a gente analisar o desempenho? Então, eu estava sempre costurando a academia com o mercado. Às vezes não dava, às vezes dava. Mas mergulhei muito em back-end e aí assumi a carteirinha de desenvolvedora back-end. Então, eu estava pleno full stack e quando eu completo o mestrado, eu viro senior back-end. Eu também descobri que uma IA não vai me substituir, foi uma grande frustração, porque eu achei que IA era muito inteligente, muito brabona, cheia de sentimentos. A primeira linha de pesquisa que eu entrei era programação de sentimentos em máquina e era estritamente matemático e mecânico. Não fazia sentido nenhum, eu me frustrei muito no início com aquela linha de pesquisa, e aí depois fui para o lado de sistemas especialistas, que é treinar uma IA para que ela se torne especialista em determinado assunto e responda tópicos relacionados a esse assunto, que foi o caminho que eu tomei. E aí eu descobri que ela não aprendia
tão sozinha assim. Tinha alguém por trás ensinando, porque na minha cabeça eu era tão leiga em inteligência artificial que eu achava que era já uma máquina incrível, que era até humanoide. Eu achava que eu ia trabalhar com humanoides. Não, era só uma super máquina processando linguagem natural. E aí eu comecei a conhecer o Brasil, e isso foi o que me deixou muito mais conectada com educação e educação em tecnologia, porque publicando artigos, eu tive a oportunidade de conhecer o evento que eu mais gostava, que eu mais sonhava em ir, que era a Campus Party. Também sonhava muito em conhecer outras universidades, submetia artigos, a universidade me pagava para ir lá apresentar. Então, tudo isso me abriu um universo de possibilidades, me conectando cada vez com mais pessoas, indo para cada vez mais regiões, conhecendo cada vez mais culturas. E aí, depois que a gente começa nesse universo, não tem volta. Muitas pessoas me perguntam, né, como é que eu não canso. Eu não canso porque é inspirador. E aqui é o meu trabalho, né, de mestrado. Saiu uma simulação social baseada em IA. Um dia eu posso falar sobre ela, mas foi um projeto bem legal e ela nos mostra que tecnologia não precisa ser só sobre tecnologia, a gente consegue trazer várias áreas para dentro da tecnologia e construir sistemas cada vez mais inovadores. Eu trouxe as relações de gênero, desigualdades sociais. Aí, para dar uma recortada ali, eu botei no nicho de tecnologia, que senão a minha pesquisa ia ficar muito gigante. Então, eu trabalhei com professoras antropólogas, pesquisadoras de gênero, a galera do prédio de humanas. Eu invadi o prédio de humanas e eu disse, quero trabalhar com IA, quero aplicar no contexto de humanas, vamos construir algo. E aí o prédio de ciências exatas ficou assim, por que a gente está reunindo com professoras lá de humanas? E a de humanas, não, vocês são muito exatos. E botar todo mundo em conversação e construindo algo, foi muito legal. Tive resultados bem legais, vocês podem conferir, a data de publicação foi 2020, foi o ano que eu me formei no mestrado. E aí eu comecei a olhar para o doutorado, gente. Vocês acham que eu ia parar? Estou olhando para o doutorado, me inscrevi para o programa de doutorado, entrei como aluna especial em ciência da computação, porque eu também tenho essa característica de ficar pulando de nome de curso. Não gosto de ver coisa repetida, não. Quero coisa totalmente nova que me tire da zona de conforto. Então, agora eu estava olhando doutorado em ciência da computação, comecei, mas só que eu estou pensando em dar uma desacelerada. Eu estou no momento de desacelerar. Comecei a criar conteúdo, estou empreendendo com tecnologia, também trabalho como consultora e programadora e viajo o Brasil fazendo algumas palestras, ajudando a galera a entrar no mundo da programação, mostrando as possibilidades de capacitação gratuita, e o doutorado ficou um pouco puxado demais para eu inserir na minha rotina. Mas ainda é um sonho, só que eu ainda sou jovem, tenho 27 anos, então eu acho que dá para empurrar esse doutorado um pouquinho mais para frente e fazer até com mais maturidade, com mais calma. A minha vida ainda está... Todo meu momento de dar uma descansada, né, gente? Estudei muito, por muito tempo, trabalhei por muito tempo, e agora eu quero dar uma desacelerada. E hoje eu crio conteúdo no Instagram, eu sou a Space Coding, também quero criar conteúdo no YouTube, gravar mais uns conteúdos ensinando caminhos para uma capacitação gratuita em tecnologia, dicas sobre back-end, dicas sobre carreira, enfim, vocês encontram muitas dicas nas minhas redes sociais, Space Coding em todos os lugares, e agradeço demais ter trocado essa ideia com vocês. Muito obrigada, Campus Party. Eu estourei o tempo, podemos abrir para dúvidas. Deixa eu ver o sinal da produção. Que eu vou falando pelos cotovelos. Pode abrir para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, eu passo o meu microfone, eu não sei se vai dar microfonia. Ali, lá, tá ali o microfone. Oi, Gil, tudo bem? Oi, Flor. Eu fiquei até um pouco emocionada quando você está falando, porque, assim, eu tenho 10 anos de administração e aí eu resolvi mudar de carreira. E eu te conheci pelo Instagram e eu quero te agradecer muito, em primeiro lugar, porque você fez com que eu tivesse a certeza que eu ia mudar, até porque foi muito tempo da minha vida investido numa área. E, assim... eu queria te perguntar, porque é bem complicado, às vezes a gente olha assim, tanta coisa para a gente estudar. Se você se desmotivou em algum momento e qual
o que você diria para as pessoas que, principalmente as meninas, né? Eu tenho a tua idade também. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu tô tão já velha para terminar algumas coisas. E aí eu troquei, agora estou fazendo ADS. Eu consegui, eu já estudava administração já há um tempo, Python há um tempo. Então, eu consegui entrar numa empresa já, logo no primeiro período da faculdade. Obrigada. E aí eu queria saber o que é que você teria para falar, principalmente para as meninas, né? Porque eu também comprei os móveis, você falando ali, eu fiquei toda emocionadinha. Os móveis, é muito bom, né? Muito Independência bom, financeira. muito bom, muito bom. Primeiro eu quero falar sobre esses 10 anos que tu colocou na administração e aí veio para a tecnologia. Uma característica da tecnologia é que tu nunca perde o teu background. Se tu veio da contabilidade, tu pode construir sistemas contábeis. Imagina, poxa, uma especialista em sistemas contábeis construindo um sistema contábil. Sinistro. Agora, uma administradora com visão de negócio, construindo ERP de tecnologia, poxa, o tanto que eu estudo de administração para construir um ERP, sabe? É que eu trabalho com essa área e estudo muito contabilidade também para construir sistemas contábeis. Então, independente da área que tu vier, tu aproveita todo o teu background, não tenha medo de transicionar, porque tecnologia está para todas as áreas e se não tiver para tua área, tu pode fazer estar. E sobre dicas assim para mulheres em tech, a nossa área é majoritariamente masculina, mas eu vejo a tecnologia como uma ferramenta de empoderamento feminino, principalmente financeiro, porque é uma área que a gente consegue trabalhar de casa, construir, sabe, estudar com independência, construir a nossa independência financeira. Então, por mais que o mercado seja hostil, nós, mulheres dos últimos anos, aí estamos abrindo as portas na pesada, estamos entrando e tem muito programa de diversidade em tecnologia. Então, mais do que nunca, as empresas estão tentando equiparar as questões de gênero. Então, tem muita oportunidade para a gente, muita bolsa de estudo só para mulheres em tecnologia, muita vaga, muita ação afirmativa. Então, mulheres, a área nunca esteve tão aquecida para a gente. Considerem, venham, porque é um ótimo caminho para o empoderamento, independência. Assim, eu super recomendo. E cada vez mais a gente está amassando os preconceitos. Então, eu já acho assim, que é feio tentar excluir mulheres da tecnologia e que as pessoas tendem a esconder esse posicionamento e que está cada vez melhor para a gente na nossa área. Então, venha. Eu que agradeço. Olá, oi, Ju. Aqui, tenho mais uma... Aqui na esquerda, aqui, ó, Ricardo, aqui, ó. Procurei, achei. Eu queria falar o seguinte, falar e deixar uma questão. Eu já sou avô e essa geração que está vindo aí precisa muito de pessoas como você, que enfrentaram tanta coisa para poder se inserir no universo da tecnologia, que era tão machista, tão assim difícil, e abrir essas portas para ver pessoas assim que a lágrima cai. A minha não caiu porque já cai suficientemente com a minha filha, que está estudando também para tecnologia, e com a neta que está vindo aí. Mas, assim, eu queria que tu falasse. Primeiro, parabenizar. Obrigada. Parabéns. Muito bom ouvir você. Eu queria que tu dissesse assim, o trade-off do que você fez, porque eu tenho absoluta certeza que você deixou muita, mas muita coisa de lado para poder chegar com 20 e poucos anos, de estar nesse nível de conhecimento, de sabedoria, de transmitir, porque ser professor é uma arte nobre, digamos assim. Mas o que é que assim, você teve que deixar, dizer para o pessoal novo que está aí, o que é que a gente deixa de lado para alcançar esse sonho de estar onde está hoje? Assim, parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigada. Eu não deixei muitas coisas de lado, eu vou te dizer, porque eu sempre fui nerd. Para mim, estudar é a minha vida. Eu amo... Eu até tenho que fazer um tratamento para tentar mudar essa visão de lazer, aproveitar mais, porque eu sou muito nerd. Então, na juventude, ali na adolescência, a galera estava indo em festa, eu ficava um pouco meio... Por mais que eu tenha aparência mais descolada, eu gosto muito de visual descolado, mas eu não sou a pessoa que dorme tarde, que vira à noite, que faz festa, porque o meu negócio é estudar mesmo. Eu fico satisfeita, eu fico realizada. Então, ver os resultados da dedicação, eles foram algo que
me mostraram que, poxa, não me arrependo de ter me dedicado, não me arrependo de ter mergulhado nos estudos, de ter deixado talvez um pouquinho do lazer de lado, mas também nunca negligenciei esporte, por exemplo. Sempre fui uma pessoa ativa nos esportes, sempre saí para tomar um sol. Não sou aquela nerd das cavernas que fica ali na frente do computador. Então, eu sempre tive esse equilíbrio, porque ele também é fundamental para o nosso processo de aprendizado, né? Tu ter a mente tranquila para poder mergulhar. Então, olhando assim os meus sonhos de adolescente e vendo que eu já alcancei todos os sonhos e que agora eu posso sonhar muito maior, eu vejo que, poxa, valeu cada esforço, cada noite virada, cada surto emocional. Me matava chorando, a prova é amanhã, não consegui zerar a disciplina. Então, valeu muito a pena, muito obrigada pela pergunta e incentive muito os teus filhos, teus netos a continuar, porque é um caminho que traz retribui muito o nosso esforço. Proporcionalmente ao esforço que a gente deposita, eu tenho colhido os frutos. Assim, reconheço os meus privilégios, mas entendo que vem muitos frutos quando a gente se dedica e é bom tecnicamente em tecnologia. Muito obrigada. Eu acho que estouramos o tempo. Muito obrigada, gente. Sabe o meu Instagram? Vocês podem me mandar mensagem lá, que eu respondo todo mundo, tá? Minha DM tá zeradinha. Pode me mandar dúvidas sobre carreira, pergunta. E aí eu vou estar aí pelo evento, a gente pode tirar foto, trocar ideia e construir uma tecnologia mais democrática, inclusiva e acessível para todas as pessoas. Muito obrigada.